Ciência Social e hoje com Doacir Quadros. Doacir Quadros é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e professor do mestrado acadêmico em Direito da Uninter. Tudo bem, professor? Tudo bem, Thiago. Bom, e a pergunta que eu faço é: a democracia está em risco? O mundo está se tornando menos democrático? Existem vários dados que mostram que existem indicadores da democracia que em vários países do mundo, inclusive em países que têm tradição democrática, como a França, como a Alemanha, como os Estados Unidos. Enfim, será que a democracia está em risco? Veja, Thiago, eu creio que não, né? Eu penso que a democracia é um fenômeno histórico. E por ser um fenômeno histórico, ela está suscetível, né, às próprias transformações que a sociedade vem apresentando. E, ao mesmo tempo, a democracia ela vai se adaptando a essas novas transformações. Acho que o ponto de partida é justamente nós pensarmos a democracia, ela está, de certa maneira, se adaptando à realidade, né, que as novas sociedades, enfim, estão sendo configuradas. Um caso muito claro hoje aqui é no próprio Brasil, né, em que você observa nos últimos 10, 15 anos o surgimento de novas demandas sociais, né, novos grupos que passaram a reivindicar os seus interesses, desde os valores feministas, meio ambiente, homossexuais. Isso se coloca como sendo uma realidade da sociedade brasileira. Então a democracia tem que dar conta dessa realidade, né? E por ser democracia, nós bem sabemos, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tolerância às diferenças, o livre debate são alguns valores que a democracia, como sendo um regime político, preza, né? E ao prezar justamente esses valores, dá a possibilidade literal, diferentemente de um outro regime não democrático, essas novas demandas, elas passam a ser discutidas, passam de fato fazer parte da agenda, né? Não somente do próprio governo, mas também da própria mídia, né? Então eu entendo que nós estamos observando hoje no século XXI é um momento de amadurecimento da democracia. Ela está tentando dar conta das novas demandas da sociedade. Bom, então enquanto alguns dizem que o fruto apodreceu, o Doacir acha apenas que o fruto está se tornando mais suculento. Algo que eu posso dizer, e eu até acho curioso, são duas coisas que têm acontecido em várias democracias e proto-democracias. A questão da extensão do mandato presidencial. O próprio executivo ele faz ali um jogo legislativo para aumentar o tempo de mandato, e também a possibilidade de reeleição. Foi o que aconteceu agora na China com Xi Jinping, na Rússia com o Vladimir Putin. Será que é a democracia se reinventando, criando novos horizontes? Porque eu vejo que mesmo nesses lugares até totalitários, como o caso da China, existem instrumentos de participação democrática, como por exemplo as novas tecnologias. Muitas decisões locais, políticas na China, elas são resolvidas pelo celular. Existem mecanismos, né, mesmo nesses lugares. E o que você acha? Será que isso é um sinal de que a democracia está se tornando talvez menos democrática? Porque se a gente pensar que o revezamento no poder é também uma condicionante, né, do próprio jogo democrático. Sim, sim. De certa maneira, Thiago, isso é uma preocupação da própria literatura hoje, né, que trata a democracia, que procura estudar a democracia, né? E aí você traz justamente alguns aspectos importantes a se refletir e que, por vezes, nos dá essa impressão, ao meu ver, uma impressão de que fatos, talvez, será que a democracia já não estaria esmorecendo, né? Entenda bem, dentro da minha perspectiva, entendemos que a alternância na democracia ela é extremamente importante, né? Isso indubitavelmente. Mas o que legitima justamente a representação é o processo democrático. Esse processo democrático, processo decisório, que tem que ter a lisura, ou seja, o eleitor tem que participar para escolher o seu representante. Parece-me que aí é uma diferença, né, de quando a alternância ela não de certa maneira positiva, para uma alternância que é positiva mesmo que tenha a possibilidade de reeleição do mesmo governo. É aquele governo que recebe novamente o consentimento do eleitor para subir ao poder. Então, parece-me que o critério para se utilizar é o voto, né, a participação Sim. do eleitor. Aí também tem um outro detalhe, que essa legitimidade do eleitor, ao meu ver, ela não termina no momento do voto. Ela permanece justamente nos dias posteriores, né, ao próprio desempenho do governo vigente. Então, parece-me que é importante pensarmos isso. Não porque não haver alternância, não é democracia. Eu acho que tem que se pensar justamente que a democracia, dentro
que há pouco comentei, dos valores, né? Se esse governo, ele trata justamente com os valores da democracia, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tolerância às diferenças, livre debate, seja um governo que seja sempre preocupado em incluir a sociedade. Aí sim, quando traz exemplos, por exemplo, da Rússia, aí mostra que, por vezes, o processo eleitoral não tem a lisura. Daí sim, podemos questionar justamente o que supostamente está se colocando como sendo democracia, que, ao meu ver, daí se tem um problema muito sério em razão dos próprias fraudes eleitorais que nós sabemos que na Rússia, nas últimas eleições, vem ocorrendo com frequência. Foram frequentes mesmo as denúncias de fraude. E uma pergunta que eu faço é, se a democracia está se reinventando, se ela vem encontrando talvez obstáculos, hoje, qual seria o principal desafio para nós fortalecermos o jogo democrático como um todo? Perfeito. Ao ponto de dizer que, de fato, a democracia ela sempre se adapta a essa realidade, enfim, cultural, da societária. Ela, claro, tem alguns obstáculos, né? Tem, sim, alguns que, ao meu ver, tem que ser superado. Primeiro, tomar muito cuidado com essas lideranças populistas, que tendem justamente a subir ao poder e se manter no poder, por vezes, personalizando a sua própria representação, né? Então, parece-me que a democracia dá a possibilidade dessas lideranças populistas, com discursos, por vezes, extremamente inflamados e, ao mesmo tempo, também discursos extremistas, né? Como nós estamos acompanhando aí em diferentes países, né? Então, isso é um momento que, ao meu ver, tem que se tomar muito cuidado com isso. Um segundo obstáculo, que, ao meu ver, que a democracia também hoje enfrenta, é que, por ser um governo que fica extremamente aberto a atender a demanda da sociedade e, ao mesmo tempo, essa demanda ela tende a se quadriplicar, né, em virtude de ser uma democracia, estar sempre aberta a atender os interesses da população, os governos não estão conseguindo atender essas demandas. E isso cria, junto à população, junto ao cidadão, né, uma própria desconfiança do funcionamento do governo, né, porque esse governo se torna extremamente, se não ineficiente, por vezes muito burocrático. Então parece-me que a democracia também tem esse obstáculo a ser superada, né, e que, de certa maneira, ao meu ver, hoje há mecanismos que facilitam justamente isso, dentre eles as próprias desenvolvimento das tecnologias, mídias sociais, tem contribuído justamente nesse sentido, no sentido de trazer para o próprio governo uma melhor gestão, né, um melhor contato junto ao cidadão, enfim, e que parece-me que o caminho está sendo trilhado mais ou menos nesse sentido. Eu achei interessante até você comentar sobre as redes sociais, que um dos dados que eu consegui mensurar recentemente no Google é que no Brasil nunca se procurou tanto por política na internet como hoje. Então mostra que, de fato, pelo menos aqui no nosso país, existe um interesse político. Não sei até que ponto nós poderíamos ser otimistas em relação a isso. Claro que não resta dúvida que muitas das instituições da nossa democracia, elas hoje veem a sua confiança meio esvaziada, né? Inclusive até a arena política. Então, pensando na democracia e sobretudo na democracia brasileira, o Doacir seria um pessimista ou seria um otimista? Otimista. Claro, um otimista moderado, né? Ou seria, né, um otimista realista. Eu sei muito bem das próprias obstáculos, dificuldades que devem ser superados, mas também observo o quanto nós avançamos aqui, sobretudo em relação ao Brasil, naquilo que é a democracia, né? Então, ao meu ver, parece-me que é interessante observar de maneira histórica, né? Recentemente, pesquisas mostram que, no caso específico do Brasil, 69% dos entrevistados confiam na democracia. Então, parece-me que isso é um alento em pensarmos que a democracia ainda é a regra do jogo, que passa a ser aí privilegiada, né, frente à população, frente aos brasileiros, no sentido de se pensar como a melhor forma de se organizar o nosso país. Ok. Bom, para terminar, um bate-bola. Voto facultativo ou voto obrigatório? Veja, para nós entendermos o voto facultativo obrigatório, eu sei que é um bate-bola, nós temos que pensar sempre o contexto, né, cultural, político. Hoje, o voto deve ser obrigatório. Financiamento público, privado ou misto de campanhas eleitorais? Eu penso no financiamento público de campanhas. Pelé ou Maradona? Tem uma terceira opção? Veja, eu de fato vi Maradona jogar. Pelé, eu peguei o finalzinho dele lá no Cosmos. Então aí já observou que eu já passei da metade da régua, né? Mas eu particularmente gostei muito de ver o Maradona jogar. Mas eu sempre sinto falta porque não colocar o Zico. Ah, é verdade. O Zico eu vi muito jogar, me apaixonei, enfim, pelo futebol na era Zico. Isso aí, Zico. Bom, e se você gostou desse
esse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho para não ficar por fora de nada. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Tamo junto. Paz.